Na mensagem de abertura dos trabalhos do Congresso, o presidente Lula pede o fim da jornada 6x1 e fala em combate aos magnatas do crime. Pesquisa de opinião pública revelou que as atuais maiores preocupações do brasileiro são a segurança pública e a saúde. Presidente do STF, Edson Fachin, escala a ministra Carmen Lúcia para relatar o Código de Conduta do Supremo. Começaram a valer as novas regras do Banco Central para garantir maior segurança às operações feitas com o Pix. Grupo Victor, que queria comprar o Banco Master, pediu recuperação judicial com uma dívida de 4 bilhões de reais. Reabertura parcial da passagem de Rafah, ligando o Egito à faixa de Gaza, deixou muitos palestinos frustrados. Um menino morreu atingido por uma descarga elétrica provocada durante as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. E as dores nas costas estão aumentando com maior frequência nas crianças e adolescentes. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Após 41 dias de recesso parlamentar, o Congresso Nacional iniciou nesta segunda-feira os seus trabalhos. O presidente Lula encaminhou um documento de ampliação dos direitos trabalhistas e o enfrentamento às facções criminosas. Para sabermos mais sobre a reabertura dos trabalhos, vamos até Brasília falar com o nosso repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, e aqui nos acompanha de casa. Pois é, o Congresso Nacional então abriu os trabalhos legislativos nesta segunda-feira. Participaram inclusive da sessão solene os presidentes das casas, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, além também do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele defendeu o poder do Congresso Nacional de destinar então os recursos públicos federais por meio das emendas parlamentares. Inclusive, ele afirmou que esses recursos eles chegam muitas das vezes ali a regiões que não estão no foco direto do poder público federal. Segundo ele, então, cabe ao Congresso, de forma soberana e independente, direcionar então esses recursos para atender as demandas locais em diferentes partes do país. Ainda na fala, o presidente da Câmara afirmou que pretende acelerar o debate sobre a PEC que põe o fim da escala 6x1, proposta que inclusive é defendida pelo governo federal e também por parlamentares da base aliada. O deputado também citou ali como prioridades para esse ano a regulamentação da inteligência artificial e também a discussão sobre os direitos trabalhistas ali pelos aplicativos. Também afirmou, segundo Hugo Motta, que a chamada PEC da segurança pública deve ser votada, então, após o Carnaval. Inclusive, essa proposta, ela é de interesse do governo federal, mas acabou passando ali por mudanças feitas pelo relator, que é o deputado Mendonça Filho, o que acabou, inclusive, Jaqueto, gerando resistência ali por parte da base governista. Nós separamos um trechinho das falas de Hugo Motta durante a sessão solene que aconteceu aqui na capital federal. Logo após o Carnaval, avançaremos com a PEC da segurança pública, um assunto de extrema preocupação por parte da maioria dos brasileiros. Esta casa tem um compromisso com essa PEC. É nossa obrigação priorizar o combate à violência contra a mulher e principalmente o feminicídio. Tudo isso feito em parceria com os demais poderes. Uma agenda que não pode mais esperar. Devemos acelerar também o debate sobre a PEC 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores.
Pois é, Jaqueto, nessa mesma cerimônia, inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi quem conduziu, inclusive, os trabalhos, ele defendeu a autonomia do Congresso Nacional e afirmou que a harmonia entre os poderes não significa abrir mão ali das prerrogativas do Legislativo. Ele, inclusive, não citou diretamente o governo federal, mas Alcolumbre disse que cada poder ele tem o seu papel e que o respeito entre eles, né, é fundamental para a estabilidade do país. O senador, inclusive, lembrou que esse ano agora de 2026, ele é um ano eleitoral e ele fez um apelo ali por diálogo, moderação e também paz no ambiente político. Davi Alcolumbre, inclusive, também afirmou que o Congresso ele não vai deixar de enfrentar aí debates políticos quando ele considerar necessário, mas ele destacou que o dissenso ele não pode se transformar em ódio ou violência. A gente também separou esse momento de Davi Alcolumbre. O Congresso Nacional exercerá suas atribuições com independência, sempre buscando diálogo com o Executivo e com o Judiciário. Cada poder tem a sua função, cada poder tem o seu papel. É do respeito mútuo entre eles que nasce a estabilidade que o Brasil precisa. Ao declarar aberta esta sessão legislativa, reafirmamos as nossas escolhas, as escolhas do Poder Legislativo brasileiro. Pois é, Lula, inclusive, ele não participou dessa sessão, mas o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele representou o presidente na cerimônia. Então estão abertos agora os trabalhos legislativos e cabe agora a gente, evidentemente, saber como que vai acontecer esse ano, uma vez que nós temos a eleição praticamente aí no finalzinho do ano. Então a tendência é justamente ter pouco tempo e uma pressão muito forte dentro aqui do Congresso Nacional para que as pautas elas sejam votadas o mais rápido possível. Volto com você aí, Jaqueto. Obrigado, Bruno. E daqui a pouco você volta falando sobre o Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal. Até já. E quando os brasileiros são consultados sobre quais são as maiores preocupações sobre o que está acontecendo no país, a resposta é segurança pública e saúde. Quase deu empate na pesquisa divulgada hoje. Há pouco mais de meio ano das eleições federais e estaduais de 2026, a segurança pública e a saúde despontam como as maiores fontes de insatisfação dos brasileiros. É o que aponta um levantamento divulgado nesta semana pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mapeou as principais preocupações da população em relação aos problemas enfrentados pelo país. De acordo com a pesquisa, a violência ocupa o primeiro lugar no ranking, citada por 22% dos entrevistados como o principal desafio nacional. Logo em seguida, aparece a saúde, mencionada por 20%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os dois temas aparecem tecnicamente empatados, liderando com folga a lista de inquietações da sociedade. Na sequência, surgem questões ligadas ao custo de vida e aos serviços públicos. A inflação foi apontada por 16% dos participantes, enquanto a educação pública aparece como a principal preocupação de 14% dos entrevistados. Outros temas lembrados incluem geração de empregos e renda, falta de saneamento básico e problemas de infraestrutura. O incentivo ao esporte foi o item menos citado, com apenas 1% das respostas. Os dados mostram ainda que a preocupação com a segurança é predominante em praticamente todos os grupos sociais analisados, independentemente de idade, gênero, religião ou situação profissional. A exceção está entre os entrevistados com menor escolaridade, que cursaram até o ensino fundamental, segmento no qual a insatisfação com a área da saúde supera a percepção de insegurança. O levantamento ouviu 2.080 eleitores em 160 municípios, distribuídos pelos 26 estados e pelo Distrito Federal, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, o estudo tem nível de confiança de 95%, com margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais. Um acidente entre um carro e uma carreta em Cocalzinho de Goiás resultou na morte de 5 pessoas, incluindo uma criança.
A colisão ocorreu com uma carreta carregada com cimento. Com a violência do impacto, todos os ocupantes do carro morreram no local. De acordo com os levantamentos preliminares realizados no local pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo de passeio seguia na rodovia quando invadiu a contramão e colidiu de frente com a carreta. O motorista da carreta não se feriu. Durante a madrugada, a concessionária responsável pela rodovia interditou a pista parcialmente. A perícia ainda será realizada. E a União Europeia propôs a redução pela metade do limite de uma toxina usada em alguns alimentos infantis, a cereulida. Ela geralmente é encontrada no leite em pó. A substância é tão forte que não se desfaz no fogo. A União Europeia afirmou que o limite em fórmulas infantis da toxina cereulida deveria ser reduzido em mais da metade. A substância motivou uma convocação de segurança realizada por um fabricante para recolher ou consertar um produto defeituoso em todos os países onde ele foi comercializado. Em várias nações, os produtos que contêm a toxina já foram retirados. Normalmente ela é encontrada no leite em pó, ainda mais os que auxiliam no crescimento dos bebês. A Comissão Europeia pediu à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos que definisse com urgência um limite seguro para a ingestão da toxina, a fim de orientar governos e fabricantes sobre quando as fórmulas infantis devem ser retiradas do mercado. A cereulida é uma toxina que pode causar náuseas e vômitos, e foi detectada em ingredientes de uma fábrica chinesa que fornece grandes fabricantes de fórmulas infantis, incluindo Nestlé, Danone e Lactalis. A contaminação provocou recaus de fórmulas infantis em dezenas de países e gerou preocupações entre os pais. O Ministério de Saúde da França analisou se existe a ligação entre a morte de 2 bebês e fórmulas infantis recolhidas do mercado. Até o momento não existem evidências dessa relação. Por causa da cereulida, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a venda de alguns lotes de produtos infantis com essa fórmula no começo do ano no Brasil. O órgão considerou o risco potencial grave, especialmente para mulheres que amamentam, e adotou uma abordagem preventiva, mesmo sem casos confirmados. Além da intoxicação alimentar, a bactéria pode causar infecções graves em pessoas que o sistema imunológico não funciona tão bem quanto deveria. A toxina sobrevive a condições extremas, como o calor e as enzimas digestivas, que são as proteínas produzidas pelo corpo que agem como catalisadores, quebrando os alimentos para que sejam absorvidos e usados pelo organismo. E a seguir, presidente do STF, Edson Fachin, escala a ministra Carmen Lúcia para relatar o Código de Conduta do Supremo. E começaram a valer as novas regras do Banco Central para garantir maior segurança às operações feitas com o Pix. Após período de recesso, o Supremo Tribunal Federal iniciou a sessão de abertura do Judiciário. A cerimônia foi acompanhada pelo presidente Lula, os presidentes da Câmara Hugo Mota e do Senado Davi Alcolumbre. Os primeiros trabalhos da Corte estão previstos para começar na próxima quarta-feira. Entre os julgamentos estão previstos a liberdade de expressão e se pode ser limitada diante de casos de danos à honra e imagem. Vamos voltar a Brasília com o nosso repórter Bruno Tibério, que tem mais informações de como será a Semana do Judiciário. Voltamos com você, Bruno. Pois é, Jaqueta, o Supremo então já começou, os trabalhos legislativos, fez uma sessão solene aí que marcou então a abertura do ano judiciário de 2026. A sessão ela foi acompanhada pelo presidente Lula, além dos presidentes da Câmara dos Deputados Hugo Mota e também do Senado Davi Alcolumbre. Nos bastidores, integrantes do Supremo têm reforçado aí a defesa da atuação institucional do judiciário e também da independência das investigações conduzidas sob a supervisão
da Corte. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anunciou nesta segunda-feira a ministra Carmen Lúcia como relatora aí do Código de Conduta para magistrados da Suprema Corte. Mais de 50 organizações da sociedade civil, elas lideram aí uma ação para mobilizar, a população para implementar essas regras em caso de conflito de interesses em processos que estão envolvendo os ministros do STF. Vamos conferir esse material, nós separamos um material aí para você de casa que explica em detalhes toda essa questão importantíssima aí do Supremo Tribunal Federal. A discussão sobre um código de conduta no STF ocorre em meio às investigações sobre o Banco Master, que estão no Supremo Tribunal Federal e colocaram em evidência casos como os dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito. E é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. O texto foi encaminhado em 23 de janeiro ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, e reúne sugestões de normas que, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, deve orientar o comportamento institucional e a atuação dos magistrados no julgamento de processos. O texto proposto pela OAB-SP defende agenda pública, critérios de impedimento e limites para a participação de ministros em eventos. Entre os pontos defendidos está a ampliação das hipóteses de impedimento, com a vedação de participação de ministros em ações que envolvam parentes de até terceiro grau ou pessoas classificadas como amigo íntimo do magistrado. A proposta também prevê afastamento em casos que possam atingir interesses próprios do ministro, de familiares ou de pessoas próximas. O documento ainda sugere que o ministro não atue em processos nos quais tenha tido participação anterior, antes de assumir uma cadeira no STF. A expectativa é que, caso a proposta seja incorporada, caberia a cada integrante da Corte reconhecer o próprio impedimento. Se isso não ocorrer, a conduta poderia ser enquadrada como infração ética. Assinaram o manifesto entidades como Transparência Brasil, Instituto Sou da Paz e o Movimento do Ministério Público Democrático. O grupo afirma que mantém contato com o presidente do Supremo para formalizar a entrega do material e reforçar o apoio à proposta. Além das regras sobre impedimento, a OAB-SP também defendeu a publicação no site do STF de uma agenda atualizada com os compromissos oficiais de cada ministro. Outra recomendação é permitir a participação em eventos acadêmicos, congressos e seminários jurídicos, desde que os organizadores ou patrocinadores não tenham interesse econômico em processos pendentes de decisão do tribunal. Pois é, agora com o fim então do recesso, o STF também já definiu as primeiras pautas de julgamento aqui do plenário desse ano. Um dos primeiros temas que devem ser analisados então pelos ministros é a validade de regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que limitam o uso das redes sociais por juízes em todo o país. Na semana seguinte, o Supremo deve julgar um caso que discute os limites da liberdade de expressão diante aí de possíveis danos à honra e também à imagem. Outro julgamento previsto também para esse mês acontece no dia 19 de fevereiro e trata da validade da adoção em todo o país, do chamado programa Escola Sem Partido, Jaqueto. Então, o STF também já chega movimentado para esse ano de 2026. Volto com você aí no estúdio. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. E uma nova ferramenta contra golpes no Pix começou a funcionar em todos os bancos hoje. A medida permite o bloqueio de valores em contas intermediárias
e a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação. O novo recurso contra fraudes e golpes do Pix, implementado pelo Banco Central, já é obrigatório para todos os bancos. O chamado Mecanismo Especial de Devolução é o recurso utilizado para bloquear e recuperar valores transferidos de forma irregular. A principal novidade é o bloqueio automático das contas que receberem denúncias de fraude. Segundo o Banco Central, o MED 2.0 permite rastrear o caminho dos recursos e compartilhar as informações com as instituições financeiras envolvidas. Esse recurso procura facilitar a recuperação de valores em casos de fraudes, golpes ou coerção, permitindo um rastreamento mais fácil das transferências suspeitas. Uma das principais mudanças é no prazo para a devolução do dinheiro, que agora será mais curto. A expectativa é que os valores retornem para a conta do cliente em aproximadamente 11 dias após a contestação, tornando o processo muito mais ágil para as vítimas de golpes. Com isso, é possível bloquear valores em contas intermediárias e fazer a devolução de recursos após a contestação e análise. Antes, a notificação de fraude feita pelo cliente no aplicativo do banco possibilitava o bloqueio de valores apenas na primeira conta recebedora. Como os golpistas conseguiam retirar rapidamente o dinheiro dessa conta e transferi-lo para outras, quando o cliente fazia a reclamação, era comum que já não tivesse fundos para a devolução. Com a nova funcionalidade, o rastreamento será realizado em várias contas, para aumentar as chances de bloqueio e devolução. Assim, o cliente deve acionar o banco imediatamente após perceber fraude, golpe ou duplicidade de transação. Além disso, agora existirá o bloqueio automático de contas que tenham alguma denúncia de fraude. Antes, existia um processo de análise após a denúncia, mas agora a conta suspeita é imediatamente bloqueada e só depois ocorre a investigação. A Federação Brasileira dos Bancos afirmou em nota que, por determinação regulatória, todos os participantes do Pix devem seguir as regras do mecanismo. A contestação de possíveis transações fraudulentas é feita diretamente no aplicativo dos bancos. O chamado botão de contestação pode ser acionado sem precisar falar com atendentes. Após a análise dos bancos, que deve ser feita em até 7 dias, o dinheiro poderá ser devolvido em até 11. O mercado financeiro começou a semana atento ao que está acontecendo no exterior. Além da queda do preço do petróleo, os operadores continuam atentos à escolha do presidente Donald Trump de Kevin Warsh para ser o novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Ele continua sendo um mistério sobre como irá agir. E aqui no Brasil, o resultado foi uma ligeira alta, fechando da moeda americana, que terminou o dia cotada em R$ 5,25. E a Bolsa de Valores subiu 0,79%, aos 182.793 pontos. E depois de quase uma semana, o INSS retomou os atendimentos presenciais e à distância. Segundo a instituição, quem teve perícias e agendamentos desmarcados durante a suspensão terá prioridade para o reagendamento. O atendimento presencial do INSS retomou nesta segunda-feira em todo o país, após ficar suspenso desde quarta-feira passada para a modernização dos sistemas. O INSS informou que quem teve perícias e agendamentos desmarcados durante a suspensão terá prioridade no reagendamento ao longo desta semana. O governo também prevê mutirões de atendimentos para reduzir os prejuízos causados. O serviço do aplicativo Meu INSS e o atendimento telefônico pelo 135 também foram restabelecidos. Mas o governo alerta que, nos próximos dias, o grande volume de acessos pode provocar lentidão, especialmente nos serviços que exigem biometria. O sistema de aposentadoria continua fora do ar e deve voltar a funcionar na quarta-feira. Os principais canais de atendimento do INSS ficaram temporariamente fora do ar desde a última terça-feira, para a modernização das plataformas digitais, com migração de dados para uma estrutura mais atual, considerada necessária para garantir mais estabilidade, segurança e a capacidade de atendimento no futuro. De acordo com DataPrev, o sistema enfrentou um aumento considerado atípico do número de acessos, enquanto a média diária costumava ser de cerca de 3,5 milhões de usuários, os acessos ultrapassaram 10 milhões
em 2 dias consecutivos. Entre os principais motivos dos picos de acesso estão o aumento do salário mínimo, que elevou a busca por informações sobre empréstimo consignado, maior número de desbloqueios de crédito que passaram a exigir biometria e a concentração de acessos após o anúncio de indisponibilidade programada. E veja a seguir, Grupo Fictor, que queria comprar o Banco Master, pediu recuperação judicial com uma dívida de 4 bilhões de reais. E a reabertura parcial da passagem de Rafah ligando o Egito à faixa de Gaza deixou muitos palestinos frustrados. O Grupo Fictor, que tentou comprar o Banco Master, pediu recuperação judicial com uma dívida de 4 bilhões de reais. Depois da liquidação do Master, as ações da empresa de tecnologia financeira caíram nada menos do que 60%. A solicitação envolve a Fictor Holding e a Fictor investe e reúne dívidas estimadas em cerca de 4 bilhões de reais. O pedido apresentado no dia 1º de fevereiro busca suspender cobranças e bloqueios judiciais enquanto o grupo negocia prazos com credores. Segundo a Fictor, não existe intenção de reduzir valores, apenas reorganizar os pagamentos. Em novembro de 2025, um consórcio liderado por um dos sócios da Fictor anunciou uma proposta para adquirir o Banco Master, com previsão de aporte imediato de 3 bilhões de reais. Um dia depois, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição financeira comandada por Daniel Vorcaro, o que levou à suspensão da operação. O grupo também relatou impacto direto no valor de mercado das empresas. As ações da Fictor Alimentos, subsidiária listada na B3, acumularam queda próxima de 50% entre novembro e o início de fevereiro. Paralelamente à crise de liquidez, decisões judiciais passaram a restringir recursos do grupo. Na semana passada, a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio cautelar de 150 milhões de reais em ativos da Fictor. A medida buscou preservar uma garantia prevista em contrato ligado a operações de cartões empresariais. Antes disso, outro despacho já havia autorizado o bloqueio de 7 milhões e 300 mil reais, diante do risco de prejuízo aos credores. Uma das decisões menciona atrasos repetidos no pagamento de investidores, ausência de resposta a notificações extrajudiciais e sinais de instabilidade financeira. A medida do Banco Central que regulamenta as empresas que atuam com criptoativos no Brasil entrou em vigor nesta segunda-feira. As companhias do setor terão prazo de até 1 ano para se adaptar totalmente às novas regras. De acordo com um documento publicado pelo Banco Central, as instituições que já operam com ativos digitais, o prazo para enviar o pedido de autorização ao BC para continuar atuando no mercado de criptomoedas é até o dia 30 de outubro de 2026. As instituições financeiras e corretoras que querem atuar nesse mercado e já são reguladas pelo Banco Central, por sua vez, não precisam passar pelo processo de autorização, mas devem enviar também, até o final de outubro, uma comunicação com atestado de auditoria, independente de que estão em conformidade com as regras. A responsabilidade maior, no momento, é para as empresas que ainda não estão no mercado de criptomoedas e querem atuar neles sem serem instituições financeiras ou corretoras. No caso delas, será necessário começar o pedido de autorização já na primeira semana de fevereiro. Além disso, elas não poderão iniciar suas operações até serem autorizadas pelo Banco Central. O artigo 88, inciso 3 da Resolução 520 do Banco Central diz que as companhias precisam enviar informações relativas aos seus clientes e usuários, ao cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, informações sobre os saldos contábeis mantidos em favor de clientes, dados relativos à prestação de serviços de custódia de ativos virtuais, demonstrações verificáveis na forma de provas de reservas de ativos virtuais mantidos, discriminadas por ativo virtual, entre outras. Tudo isso será exigido para a primeira fase do processo de autorização, que começa após a empresa enviar o pedido de autorização ao BC até o final de outubro. A partir de maio, começam a valer também os códigos para operações com ativos virtuais, que farão parte do mercado de câmbio. É o caso das transações internacionais com stablecoins.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro impediu ataques terroristas. Os suspeitos planejavam manifestações antidemocráticas com o uso de bombas caseiras e coquetéis Molotov. Na operação, foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão. As investigações começaram após a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática identificar grupos de mensagens e páginas em redes sociais criadas para organizar atos antidemocráticos em vários estados do país. No Rio de Janeiro, o protesto estava previsto para acontecer em frente à Assembleia Legislativa no centro da cidade. Inicialmente, 4 pessoas eram alvos das medidas judiciais, mas após novas informações da inteligência policial, outros 13 suspeitos foram identificados ainda nesta manhã, o que levou à ampliação da operação com autorização da Justiça. De acordo com a investigação, embora se apresentasse como apartidário e anticorrupção, o grupo que se autodenominava Geração Z incitava e preparava atos de violência e terrorismo, além de defender ataques a estruturas de telecomunicação, prédios públicos, autoridades e centros políticos. Durante as apurações, os policiais encontraram conteúdos voltados à radicalização, além de materiais e instruções para a fabricação de artefatos incendiários e bombas caseiras com bolas de gude e pregos. Os investigados são suspeitos de crimes como incitação e associação criminosa. O grupo envolvido com o plano no Brasil tinha cerca de 8.000 pessoas. A Polícia Civil afirmou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos. Assim como no Rio de Janeiro, uma investigação da Polícia Civil de São Paulo conseguiu impedir um atentado na Avenida Paulista, um dos lugares mais movimentados da capital. Foram identificados 12 suspeitos que terão que explicar a tentativa de participar de uma ação criminosa. Eles têm entre 15 e 30 anos. As investigações apontaram que eles integram o mesmo grupo nacional, com mais de 7.000 participantes, que planejaram ataques em algumas capitais brasileiras. O atentado no centro da cidade de São Paulo seria com bombas e coquetéis Molotov. Após quase 2 anos fechada, a passagem de Rafah foi reaberta neste domingo pelo governo de Israel. A entrada que dá acesso à faixa de Gaza e faz fronteira com o Egito tinha sido fechada em maio de 2024 pelo governo israelense, durante a guerra contra o grupo terrorista Hamas. A liberação da única rota entre enclave e um território não israelense era aguardada com particular ansiedade pelos cerca de 20.000 palestinos à espera de atendimento médico no exterior. Essa é uma espera que ainda deve se prolongar enquanto as condições para a passagem na fronteira não estiverem totalmente claras e a crise humanitária no território continua. As autoridades israelenses confirmaram a reabertura do posto fronteiriço, um ponto central no plano do presidente americano Donald Trump para pôr fim à guerra em Gaza, após a chegada de uma missão de vigilância europeia à região. Cerca de 150 pessoas estavam prontas para entrar no Egito, enquanto 50 pretendiam retornar a Gaza. Ao menos 3 ambulâncias já chegaram ao país americano, levando pacientes e acompanhantes. O governador do Sinai do Norte afirmou que 50 pacientes palestinos e 84 acompanhantes deveriam chegar durante o dia. O Egito tem cerca de 150 hospitais preparados para receber pacientes palestinos, segundo autoridades locais. As condições para a passagem levantam dúvidas nos 2 lados da fronteira. Sabe-se que um serviço de transporte por meio de ônibus foi organizado, veículos da Organização Mundial da Saúde foram juntos da ambulância transportando os pacientes. Apesar da reabertura da fronteira de Rafah com o Egito, muitos palestinos ainda estavam com receio do futuro. A estimativa é de que mais de 100.000 palestinos deixaram a faixa de Gaza nas primeiras semanas da guerra entre o Hamas e Israel. Agora, com a reabertura da entrada de Rafah, muitos tentam voltar para reencontrar seus familiares que ficaram para trás. Os documentos do caso Epstein, divulgados na última sexta-feira, revelaram desdobramentos sobre a rede de relações mantida com a família real da Noruega. Nos arquivos estão mais de 100 e-mails trocados entre a princesa herdeira do país e o empresário bilionário. Em um momento conturbado sobre o julgamento do filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, que enfrenta múltiplas acusações, incluindo entre elas estupro e abuso em relacionamento, o caso de grande repercussão tem colocado pressão sobre a família real norueguesa, em um momento em que as relações entre a futura rainha e o bilionário Jeffrey Epstein, condenado como cabeça de uma rede de exploração sexual de mulheres, também voltam aos holofotes.
De acordo com os documentos divulgados, a princesa herdeira Mette Marit manteve uma relação próxima com Epstein por vários anos, chegando a visitar a mansão do magnata na Flórida por 4 dias no início de 2013, mesmo com ele fora da cidade. A integrante da família real norueguesa também teria dado conselhos ao milionário sobre como encontrar uma mulher. Quando ele contou que estava em Paris procurando uma esposa, ela respondeu que a capital francesa era boa para o adultério e acrescentou que as escandinavas são melhores como esposas. Em outra troca de mensagens, afirmou que Epstein era muito charmoso. Nesta época, o empresário já havia se declarado culpado por abuso sexual de uma menor. A princesa Mette Marit, cujo nome aparece ao menos 1000 vezes entre os 3 milhões de arquivos recém-divulgados, pediu desculpas pela relação classificada por ela como embaraçosa e disse lamentar não ter investigado melhor o passado do americano e nem ter percebido antes que tipo de pessoa ele era. As mensagens trocadas entre os dois ocorreram entre 2011 e 2014. As pessoas próximas à coroa norueguesa também apareceram nos arquivos agora tornados públicos. Entre elas está Thorbjørn Jagland, primeiro-ministro da Noruega nos anos 1990, que depois presidiu o Comitê do Prêmio Nobel da Paz e atuou por 10 anos como secretário-geral do Conselho da Europa. Os e-mails liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicam que ele planejou férias em família em uma ilha pertencente à do empresário em 2014. Além de uma troca de conversas sobre empréstimos para a compra de imóveis. Outros noruegueses citados nos documentos são o atual vice-presidente do Comitê do Nobel, Asle Todd, e o casal de diplomatas Terje Rode Larsen e Amona Ju, envolvidos nas negociações de paz de Oslo entre Israel e a Palestina. O primeiro-ministro norueguês Jonas Støre disse que todos os noruegueses de destaque citados nos novos documentos, incluindo diplomatas importantes do país, deveriam esclarecer com mais detalhes o grau de envolvimento com o bilionário. A divulgação dos arquivos reacendeu questionamentos internacionais sobre a rede de influência e as relações pessoais mantidas pelo bilionário ao longo de décadas. E a seguir, um menino morreu atingido por uma descarga elétrica provocada durante as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. E as dores nas costas estão aumentando com maior frequência nas crianças e adolescentes. Quando o ciúmes ultrapassa os limites, pode se transformar em um comportamento de risco. Um caso de homicídio seguido de suicídio registrado no início deste ano reacendeu o debate sobre ciúme patológico, sentimento de posse e saúde mental. Segundo especialistas, em alguns casos o ciúme deixa de ser uma reação emocional e passa a ser um quadro psiquiátrico. Um dos mais graves é o ciúme delirante, também conhecido como síndrome de Otelo, em que a pessoa acredita firmemente em uma traição, mesmo sem qualquer prova concreta. Esse tipo de transtorno é marcado por distorção da realidade, pensamentos paranoicos e comportamento de controle, como vigilância constante, investigação obsessiva da vida do parceiro e acusações recorrentes. A pessoa quer saber onde vai, com quem vai, quando vai, manda a foto de onde você está, mande a marcação no GPS, escolhe as vestes que você vai usar, ou seja, a sua identidade vai sendo descaracterizada, a sua privacidade, a sua autonomia por causa dessa busca exagerada de controle. Um segundo item é você observar aqueles casais que antes as pessoas eram bem relacionadas e a partir do momento que estão juntos, elas começam a se isolar, não falam mais, não saem mais com os amigos, eles estão vivendo como numa ilha, um vivendo exclusivamente para o outro. Isso pode ser um sinal de que há uma dominação, de que não está bem. E um terceiro é quando você identifica no casal um ciclo de dominação, um ciclo de agressão, em que a pessoa tem uma explosão de ciúmes, aí ela vê que feriu, pede perdão, fica um período bem, daqui a pouco ela vai ter uma nova explosão de ciúmes, aí pede perdão, fica um período bem e depois uma nova explosão. Esse ciclo também é um sinal
de que esse relacionamento está adoecido e de que precisa de ajuda. O caso que reacendeu esse alerta aconteceu no início deste ano em Mato Grosso do Sul, quando uma mulher foi assassinada pelo companheiro, que em seguida tirou a própria vida. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes e sentimento de posse, caracterizando mais um episódio de feminicídio, crime que atinge principalmente mulheres, em contexto de relações abusivas. Quando você deve buscar ajuda é quando você percebe que aqueles ciúmes que aparentava ser uma coisa simples está muito intenso em você. Você só pensa na possibilidade de ciúmes, começa a identificar qualquer sinal como um sinal de traição. Você tem sinais físicos de angústia, de tristeza, depressão, insônia, a boca fica seca. Você tem muitos sinais que estão impedindo, inclusive, de você ter uma concentração no trabalho, ter uma vida normal. Então tudo isso é sinal de que você precisa de ajuda. Estudos em psiquiatria apontam que, embora o ciúme delirante seja considerado raro, ele está entre os transtornos com maior potencial de violência. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que a violência doméstica atinge milhões de mulheres em todo o mundo, muitas vezes associadas a comportamentos de controle e posse. Especialistas reforçam que identificar os sinais e buscar ajuda profissional é fundamental para evitar desfechos trágicos. Um prédio de 4 andares desabou nesta madrugada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo os bombeiros, o desabamento aconteceu na rua Madame Curie, no bairro Picanço, em Guarulhos. O edifício apresentava rachaduras e estava interditado há cerca de 10 anos. Apesar disso, pessoas em situação de rua habitavam o local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizavam buscas por possíveis vítimas. Pelo menos 6 viaturas foram empenhadas na ocorrência, mas nenhuma vítima havia sido encontrada. Uma casa ao lado do prédio teve uma estrutura afetada. E um menino morreu atingido por uma descarga elétrica durante as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. Também foram provocadas inundações e desabamentos de casas. A zona norte da capital e a Baixada Fluminense foram as mais prejudicadas. O Grande Rio teve registros de fortes chuvas em várias regiões, principalmente na zona norte da capital e na Baixada Fluminense, na noite do último domingo. Casas desabaram e um menino morreu atingido por uma descarga elétrica. O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura informou que o município entrou no estágio 2. No fim da tarde, o tempo começou a mudar e nuvens carregadas podiam ser vistas em vários bairros, sobretudo na Zona Norte. Também foram registradas quedas no fornecimento de energia elétrica. Por volta das 8h27 da noite, a Defesa Civil enviou um alerta de registro de chuva forte nos celulares. Um menino de 11 anos morreu eletrocutado em um estabelecimento localizado na Rua do Catete, no bairro Doutor Laureano. Segundo relatos iniciais, a criança, identificada como David Von Held de Lima, brincava com amigos nas proximidades quando procurou abrigo no estabelecimento por causa da chuva. Ao se apoiar em uma estrutura metálica que sustentava o telhado, o menino recebeu a descarga elétrica. O caso está sendo investigado para apurar as circunstâncias das instalações e eventuais responsabilidades. No bairro do Maracanã, uma mulher morreu após 2 casas desabarem na madrugada. Michele Martins, de 40 anos, ficou soterrada por cerca de 5 horas sob os escombros, junto com a filha, de 7 anos. Equipes da corporação conseguiram retirar com vida a criança, identificada como Ágata Martins, que foi encaminhada para atendimento médico. Os imóveis que desabaram ficam na Avenida Rei Pelé, na altura da Rua 8 de Dezembro. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do desabamento, nem detalhes atualizados sobre o estado de saúde da menina. Além dela, outras 8 pessoas ficaram feridas, mas apenas uma adolescente de 14 anos foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier. As fortes dores na coluna estão se tornando cada vez mais frequentes em jovens e adolescentes. O principal motivo está ligado a um hábito do dia a dia, a postura incorreta, especialmente durante o uso do celular e do computador.
Ficar horas sentado, curvado ou com o pescoço inclinado para baixo já faz parte da rotina de muitas crianças e adolescentes. O resultado desse comportamento é o aumento das queixas de dores na coluna, no pescoço e nas costas. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, publicada na Revista de Saúde Pública, 55,7% dos estudantes avaliados relataram ter sentido dores nas costas nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa. O estudo aponta que a dor está diretamente associada ao uso prolongado de computadores, tempo excessivo sentado e postura incorreta no dia a dia. Eu passo em média 12 a 8 horas por dia no PC, trabalhando, estudando. Sinto bastante dor na lombar e eu faço atividade física para tentar dar uma ajudada. Eu luto e academia. Conversei com minha mãe, procurei ajuda por conta da minha postura, que estava muito curvado. E principalmente com essa ajuda comecei a sentir menos dores nas costas. O alerta dos especialistas é claro, maus hábitos posturais têm feito com que problemas na coluna surjam cada vez mais cedo, ainda na infância e na adolescência. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, realizada com escolares entre 10 e 14 anos, foi identificada alta incidência de dores na coluna, principalmente no pescoço e nas costas, associados ao tempo prolongado sentado e ao uso excessivo de telas. Se a gente somar o período que as crianças ficam na escola, mais o período de tela, né, seja computador, seja celular, eles passam muito tempo sentados. Então, o que a gente vem observando nas crianças e nos adolescentes? Eles vêm apresentando um quadro postural cada vez mais recorrente, né, alterações recorrentes. Eles têm apresentado muito encurtamento, porque a posição sentada por muito tempo, ela vai modificar a curvatura fisiológica da lombar, né? A pelve, a gente tem encontrado pelve invertida, isso é muito comum hoje em dia, né? E aí vão apresentando as retrações, os encurtamentos. O músculo ele nunca fica encurtado isoladamente, ele vai fazer toda uma alteração de cadeia muscular. E no jovem, geralmente essas alterações não doem. Então, muitas vezes isso vai se instalando, né? E quando se percebe, às vezes já tem um quadro até avançado. Segundo os profissionais da saúde, a prevenção começa com pequenas mudanças no dia a dia. Ajustar a altura da cadeira, apoiar os pés no chão, manter a tela na altura dos olhos e fazer pausas frequentes durante o uso de celular e computador. São medidas essenciais para evitar a sobrecarga na coluna. Toda dor, ela precisa ser investigada. Se é uma dor única, um episódio isolado, né, que houve uma queixa de dor e que passou em seguida, a gente até desconsidera. Mas se essa dor for recorrente, precisa ser investigada. Porque pode ser algo muito simples, como também pode ser sinal já de alguma coisa mais importante. Especialistas alertam que ignorar as dores na coluna na juventude podem trazer consequências na vida adulta. Por isso, cuidar da postura, reduzir o tempo de tela e adotar uma rotina ativa são atitudes essenciais para a saúde da coluna desde cedo. Pequenas mudanças de hábito hoje podem evitar grandes problemas no futuro. Em primeiro lugar, os pais são exemplo, né? Então é bastante difícil uma criança e um adolescente entender a importância de um estilo de vida saudável, de exercício físico, se não for uma casa que tem esse hábito. Conscientizar, trazer esse assunto para a família, né? O jovem tem aquela postura de sentar, né? Bem relaxado, jogar o quadril para frente, no sofá, mesmo em cadeiras. Então são cuidados que os pais vão chamando a atenção dentro de casa e vão orientando, porque quando o adolescente, né, a criança chega para nós passamos aqui talvez 2, 3 horas por semana com eles, mas o restante do dia, né, eles estão em casa. Então esses cuidados têm que vir de casa. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.